A jornalista da Folha de São Paulo, Marilis Pereira Jorge, escreveu que o ano de 2022, ou seja, daqui a pouquinho, vai ser o ano do fora Bolsonaro. E ela está completamente certa, porque Bolsonaro vai ser derrotado em 2022, ele vai perder a eleição. É impossível Bolsonaro virar o jogo, porque parece que ele justamente não quer virar o jogo. Os atos que ele tem cometido agora no fim do ano a respeito da imunização infantil e com a tragédia que nós estamos vendo na Bahia só vai jogar a popularidade dele para baixo. E nem aqueles que Bolsonaro acredita que podem levá-lo até o segundo turno estarão com ele no ano que vem. E eu estou falando justamente dos evangélicos. Porque o apoio evangélico a Bolsonaro não é automático como Bolsonaro pensa que é. Saiu a pesquisa recentemente do Datafolha mostrando que para os evangélicos, para a maioria dos evangélicos, Lula foi o melhor presidente que o país já teve. E Lula é o principal adversário de Bolsonaro. E o partido da Igreja Universal, que é o Republicanos, está com o apoio do Bolsonaro pendente até março do ano que vem. Se a aprovação do Bolsonaro não melhorar até o mês 3 de 2022, eles vão pular fora. E ninguém vai querer se associar a Bolsonaro vendo a aprovação baixa e tudo que ele tem feito de modo desumano. Então é muito difícil, eu vou dizer, é impossível Bolsonaro reverter esse jogo. O problema é que Bolsonaro vai sair da presidência da República, mas infelizmente ele vai permanecer nas nossas vidas, porque a ressaca que o país terá no pós-Bolsonaro será uma ressaca profunda, uma ressaca pesada e uma terra arrasada institucional que nós nunca tivemos antes na nossa história. Não serão poucos meses que vão curar todas as feridas institucionais abertas por Bolsonaro e nessa semana ou na última semana, nos últimos 10 dias, a Folha de São Paulo ou o Grupo Folha, porque também tem colunistas do UOL que pertencem à Folha de São Paulo, trouxeram textos falando desse pós-Bolsonaro. Quem falou foi o José Portela e também o Hélio Schwartzman e eu quero entrar nessa reflexão junto com vocês porque isso é algo que nós estamos falando desde 2019 aqui no canal, ou seja, desde o primeiro ano de Bolsonaro e finalmente a imprensa acordou para essa situação. Mas antes eu vou convidar você a se inscrever no meu canal de lives. Faltam aí um pouco mais de 50 inscritos para batermos 2.000 inscritos. Vai ser uma nova frente agora no YouTube a partir de 2022, a partir do dia 1º de janeiro, eu falo 1º de dezembro, 1º de janeiro, lives diárias nesse canal de lives, o link está aqui na descrição e também vai aparecer no final do vídeo. Mas só para fazer um apanhado, uma recapitulação, nós estamos falando aqui desde 2019 que Bolsonaro ele não pretende governar nada. O objetivo de Bolsonaro desde o início do seu governo era justamente destruir tudo. E aí teve o professor Marcos Nobre da Unicamp que fez uma entrevista para a Folha de São Paulo e ele falava o seguinte: o objetivo de Bolsonaro é destruir tudo para ser reeleito em 2022. Então nós pegamos essa análise do Marcos Nobre, de outros também, e acabamos chegando nessa conclusão que o Bolsonaro ele quer destruir, mas ele não quer destruir a democracia como muitos falaram por aí, como muitos falaram que Bolsonaro queria dar um golpe. Não, o ataque de Bolsonaro não é e nunca foi um ataque à democracia. O ataque de Bolsonaro foi e é um ataque às instituições, ou seja, um ataque à república. Por isso que o texto do Hélio Schwartzman e do José Luiz Portela nem citam questões democráticas, mas sim questões institucionais. E eu sei que a diferença entre república e democracia não é algo muito claro na nossa cabeça, porque a democracia é algo que a gente sente a cada 2 anos nas eleições. Então nós exercemos o nosso direito democrático na hora que vamos lá e votamos. E nós também podemos falar, a imprensa é livre, então nós conseguimos enxergar a democracia sendo exercida. Mas a república não é algo que fica tão claro assim para nós. É um termo difícil de ser compreendido. Tanto que república e democracia foram criados em momentos distintos da nossa história. A democracia, ela é grega, é do demos, é a polis, do povo. E a república são as coisas públicas, a república é romana.
pontos e espaços, tempos e espaços diferentes à sua criação. Então as coisas públicas, as instituições, é tudo aquilo que é público. Então a rua na frente da sua casa, os rios, as florestas, as instituições republicanas, a prefeitura da sua casa, as universidades públicas, os cargos públicos, tudo aquilo que é público pertence à república. E é exatamente isso que o Bolsonaro está tentando destruir. Desacreditando as instituições republicanas, colocando pessoas incapazes para ocupar esses cargos, e nós estamos vendo todo o impacto que Bolsonaro está provocando. Demissões em larga escala, pessoas incapazes, agências sendo cada vez mais enfraquecidas, como o IBAMA, como a Anvisa, como outras agências fiscalizadoras. Então o impacto que Bolsonaro vai ter é um impacto muito grande, mas muito grande mesmo, pessoal. Não espere que num passe de mágicas nós vamos recuperar as nossas instituições, porque nós não vamos. Nós não vamos. Olhem só o que trechos, né? Até saiu aqui assoviado. Trechos do Portela. Ele falou o seguinte: o que Bolsonaro está a fazer é o texto do Portela, que ele fala a hecatombe de Bolsonaro. Se você quiser procurar no UOL, você vai encontrar. Salvo me engano, é aberto, não precisa ser assinante do UOL para ler o texto do Portela. Está um texto interessante. E finalmente a imprensa percebeu que o problema de Bolsonaro é justamente o desmonte das instituições. E eu vou falar no final do vídeo, mais pra frente, né, depois de refletir, por que é tão perigoso o ataque que o Bolsonaro está fazendo. E outra, os servidores federais já falaram que vão fazer paralisação. Esse é um vídeo para amanhã, então fiquem ligados no canal e ativem as notificações. O que Bolsonaro está a fazer com o Brasil é mais do que inimaginável. É uma obra de destruição real de valores, instituições, a semeadura do ódio, do confronto, do armamento de uma população que já é violenta por si só. Nós escrevemos o livro do canal, o E daí? Desmitificando a farsa Bolsonaro, em março do ano passado, com ideias de 2019. E agora a imprensa fala de destruição institucional, que a gente fala aqui no canal, nesse livro, desde março do ano passado, ou seja, praticamente há 2 anos. Brasileiro não é bonzinho, como Jaqueline Mirna troçava, por ingenuidade, ironicamente, em programa humorístico. E ele continua: o certo é que a mídia está com foco nos desastres mais visíveis causados por um presidente que ama a dissensão, o confronto e a frivolidade, a falta de compaixão e solidariedade. Confronto, a política do confronto, que a gente tanto falou aqui no canal, que também está no livro, capítulo 2. Então perceba que graças a essa interação que nós temos, vocês, comigo aqui, com os comentários, a gente está há 2 anos na frente da mídia. 2 anos na frente da mídia. Sua imagem de jet ski ofende os que estão sofrendo com pandemia, influenza e chuvas, o cúmulo da insensibilidade. Com tanta coisa desse porte, a mídia não está tendo tempo de investigar os atos de externalidades todas que Bolsonaro está suscitando conscientemente. Ou seja, os ataques às instituições, o ataque à CAPES, que paralisa a pesquisa, o ataque às agências reguladoras, às agências fiscalizadoras, facilitando o desmatamento, facilitando a destruição. Tudo isso Bolsonaro tem feito, o desmonte do serviço público junto com Paulo Guedes. E vocês sabem por que as instituições públicas elas são tão importantes? Porque são as instituições públicas que evitam que a gente tenha uma espécie de lei da selva no nosso país. Elas evitam isso. Elas conseguem reduzir a distância entre os ricos e os pobres. Imaginem durante toda a pandemia se nós não tivéssemos o SUS, como Mandetta queria ter feito. Imaginem só. Quem trouxe a vacina para o nosso país foi o SUS. Imaginem se só uma parcela da população pudesse comprar vacinas da iniciativa privada. Ou seja, só os mais hábeis, só os mais ricos, só os mais capazes poderiam sobreviver, poderiam se proteger. Ficaria de fato a lei da selva, a lei do salve-se quem puder. E o Bolsonaro promoveu isso no nosso país e continua promovendo. Então, sem as instituições, com a república fraca, os mais pobres serão os que mais irão sofrer. E a terra arrasada institucional vai ser absurda em 2023. Absurda. Porque muitos bolsonaristas já estão instalados nas nossas instituições republicanas. E essa limpa demorará meses, quiçá anos, para nós tirarmos essa mentalidade bolsonarista da nossa república. E o pior de tudo, Bolsonaro sai, mas o bolsonarismo
Fica. O Datafolha mostrou, recentemente, uma atualização de uma pesquisa de 2019. 25% da população brasileira pensa exatamente igual a Bolsonaro. Essas pessoas com Bolsonaro tiveram voz, tiveram cargos republicanos. André Mendonça vai ficar por quantos anos? 30 anos como ministro do STF? Cássio Nunes vai ficar quantos anos como ministro do STF? No ano que vem, Bolsonaro vai indicar mais 2 vagas para o TCU. Quem que ele vai colocar no Tribunal de Contas da União? Olhem só o perigo, a destruição que Bolsonaro causou. O pós-Bolsonaro vai ser muito pesado, pessoal. Nós teremos que sobreviver ao ano de 2022, mais 12 meses aturando o Bolsonaro, como Marilis Pereira Jorge falou, e também como o Hélio Schwartzman falou. Mas, e depois? Tira-se Bolsonaro, mas a destruição permanece. Me siga no novo canal, o canal de lives, o link está aqui na descrição, vai aparecer no final do vídeo também. Me siga no Instagram, canal Profiléu, e no Twitter, @ProfiléuOficial.